Fala pessoal, tranquilo e favorável? Eu sou o professor Flávio Vaz, sejam bem-vindos ao canal Direito Tranquilo e Favorável e vamos falar hoje sobre rotina de estudo no primeiro período de faculdade. Moçada, o meu primeiro período de faculdade, como eu não trabalhava, foi mais dedicado realmente ao próprio estudo. Eu acordava, eu estudava à noite, era a primeira vez na minha vida que eu estava estudando à noite, então eu acordava muito cedo, acordava mais ou menos assim, por volta de 6 e pouquinho, tomava um café, aí eu pegava o meu material, então eu comecei a criar essa rotina já no segundo ou terceira semana de aula, porque até então na primeira ainda estava naquela, né, período de habitação, conhecendo o pessoal, de me situar o que estava acontecendo ali, de me acostumar, me adaptar. Então o que eu fiz? Na terceira semana mais ou menos, aliás, quase um mês de aula, eu peguei e comecei a acordar nesse horário, e pegava o material da primeira semana e começava a estudar um dia de cada vez, cada disciplina. Então, o que eu fazia? Eu pegava ali mais ou menos, né, de 7 e pouquinho, aí eu ia até umas 10 horas estudando, fazia um pequeno intervalo ali para tomar um café, dar uma esticada nas pernas. Aí de 10 e pouquinho às 11 eu ficava, como se diz, amolando o machado, essa expressão de um professor que eu tive num cursinho uma vez, eu gosto muito dessa expressão. Então, de 10 às 11, né, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha essas redes sociais. Tinha o Orkut na época, cara, na época do Orkut. Tinha Orkut, mas não dava pra entrar no Orkut, não tinha essa coisa de telefone, entrar em Orkut igual a gente tem hoje, não. Então, de 10 às 11 mais ou menos ficava molando machado e de 11 a meio-dia aquela hora de almoço, até mais ou menos quase uma hora, né, uma sonequinha básica, e aí por volta de 1h30 eu ia até as 4h30, 5 horas também, estudando aquele conteúdo, revisando, escrevendo, fazendo anotação sobre o conteúdo. Então eu tirava uma matéria por dia e 5h30 mais ou menos eu já me preparava, tomava um banho, jantava, porque minha avó passava para eu poder ir para a faculdade. Então eu comecei a criar essa rotina. Na primeira semana foi meio punk, porque me dava muito sono na parte da tarde. E para mim não faz efeito com café, nada disso. Cara, eu já tentei, eles falavam, uma mistura pode Guaraná com Coca-Cola, essas coisas todas. E pelo amor de Deus, pessoal, não estou incentivando ninguém a fazer nada disso. Tô falando que na época me falava que era algo para dispersar o sono, comer banana para poder ajudar na memória. Essas coisas não funcionavam muito bem comigo, não. Então, quando dava mais ou menos na parte da tarde, ali entre 3 horas, era um sono assim, surreal que eu tinha. Então, na primeira semana, eu me esforçava pra caramba para poder conseguir manter o foco, para poder conseguir conciliar ali com os meus estudos. Então, na terceira semana, mais ou menos, eu já comecei a pegar o ritmo e eu conseguia desenvolver bem. Uma outra coisa muito legal que eu fiz também, nesse meu período, né, de adaptação com os estudos da faculdade, tinha um colega que também estava na mesma condição que eu, ele também só ficava por conta de estudar, então a gente combinava pelo menos uma vez na semana, tipo um grupo de estudo, a gente fazia revisão junto da matéria, então isso ajudava também para poder memorizar, para poder auxiliar. Às vezes eu tinha muita dificuldade em determinada matéria e ele tinha mais facilidade, então a gente trocava muita informação ali e facilitava bastante. E eu senti que os meus resultados eram muito bons no primeiro período de faculdade. Deu uma modificadazinha assim quando eu comecei a fazer estágio, mas eu vou falar disso numa outra oportunidade. Mas nesse primeiro semestre, dessa maneira que eu fui fazendo, que eu fui desenvolvendo, deu muito certo. Então eu obtia êxito, eu conseguia entender o que o professor estava falando, eu conseguia memorizar, porque eu tenho uma certa dificuldade, para falar a verdade para vocês. Sabe aquela peixinha Dory que esquece as coisas? Então eu sou tipo ela. Então eu tinha uma dificuldade, então eu anotava muita coisa. Eu chegava, gente, eu sou da época que eu levava o gravadorzinho, né? O celular não tinha essa tecnologia toda. Meu pai tinha um gravador no escritório que ele utilizava. Aí eu não lembro para que ele utilizava não, mas eu peguei esse gravador, cara, era muito legal, com uma fitazinha pequenininha. E eu levava e gravava algumas aulas. As aulas que às vezes o professor ele falava muito rápido, ou ele falava de um jeito que eu não conseguia compreender bem, então eu levava esse gravadorzinho. Hoje é mais fácil, você pode levar o celular e gravar. E aí, gente, deixa no modo avião para poder gravar a aula, porque ninguém merece tá falando e a gente tá o quê? Competindo com o celular dentro de sala de aula. Vou falar isso para vocês por experiência própria, porque eu dou aula em faculdade e o celular ele acaba tirando muito o foco do aluno dentro de sala de aula. Então na minha época não tinha ainda essa tecnologia toda, então eu gravava e eu ficava escutando tudo depois. Eu lembro de uma vez que, isso foi no terceiro período, se eu não me engano, eu tinha professora de constitucional
E ela falava muito rápido, tal, era uma professora sensacional, gostava pra caramba dela. E ela me deu minha primeira Constituição, ela é de Direito Constitucional 1. Ela me deu a Constituição dela pra mim, que ela já tinha uma outra, que ela, né, sempre estava atualizando, então ela me deu toda marcadinha, e eu gravava a aula dela, e eu abria a Constituição em casa, né, para poder fazer a revisão, escutava e anotava, escutava e anotava. Era bem divertido, por um lado, utilizar essa técnica de estudo me ajudava pra caramba. Então eu também utilizei dessa ferramenta. E sem falar que a gente tinha muitas apostilas, a gente tinha muito material que a gente tinha que tirar o xerox, então marcava, anotava, então isso também facilitava, além das próprias anotações, facilitava pra caramba para poder auxiliar nesse estudo que eu fazia dentro de casa, porque isso me ajudava bastante também. E no sábado tinha algumas atividades extras na faculdade, como curso de extensão, então eu acabava fazendo alguns cursos também. Porque eu queria de todo jeito estar envolvido, queria aproveitar ao máximo tudo aquilo que me era proporcionado e eu queria, de uma certa maneira, tirar todo aquele meu vício de colégio, porque estudava para prova somente, e quando chegava a prova, fim de semana, não passava longe de caderno ou algo do tipo. Então eu queria já me habituar, porque eu já sabia justamente que viria ali, né, uma bolada para frente, porque sai em concurso, prova da OAB, o estudo ia ficar muito maior, a gente tinha monografia e essas circunstâncias todas. Mas então a minha rotina de estudo era essa no primeiro semestre. No segundo eu modifiquei um pouco, igual eu falei pra vocês, comecei a fazer estágio, eu vou falar sobre isso num outro vídeo, mas deu muito certo. Então eu tinha um foco, eu acordava e tinha algumas vezes quando eu chegava mais ligado da faculdade, a aula acabava muito tarde, então eu chegava em casa quase 11 horas da noite, eu ainda conseguia pegar o caderno, dar uma estudada, mas eu via que não rendia muito não. Eu já chegava um pouco cansado, eu lia, começava a embaralhar as coisas, eu não prestava muita atenção, então para mim não dava muito certo estudar depois da aula não. Então era essa a minha rotina de estudo. E a sua, como é que funciona? Compartilha aqui comigo como que é a sua rotina de estudo no primeiro período de faculdade, se você já está fazendo o primeiro período de faculdade, já com toda essa tecnologia, Instagram, Facebook, rede social aí, ativo, e como que você faz para poder combater esses pontos, para poder focar e concentrar e já começar aí no seu primeiro período de faculdade, beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, não deixe de dar o joinha aqui no nosso vídeo, compartilha com os seus colegas, beleza? E até o nosso próximo encontro. Um abração!